Olá pessoal, muito bem, sejam bem-vindos à segunda parte da aula. Vamos dar continuidade então, ficou faltando a gente falar sobre projeção, né? A projeção de um vetor sobre outro, tá certo? Então, são essas duas partes aqui, a projeção de um vetor sobre outro, e a gente vai fazer uma aplicação do que a gente estudou nessa parte, né, do produto escalar, uma aplicaçãozinha na física, tá? A gente falar sobre trabalho. Então, a ideia de projeção que eu quero tratar aqui é uma ideia de projeção ortogonal, tá? Porque existem outros tipos de projeção, inclusive por exemplo, um vetor sobre um plano, outras situações, mas a situação que eu quero tratar é simplesmente de uma projeção de um vetor sobre outro. Vamos aqui para o GeoGebra para a gente entender, a figura é a mesma, tá? Só a sequência de passos. Então, como eu estou falando de projeção ortogonal, a ideia é que eu faça o seguinte, que eu projete por exemplo, o final do vetor U, tá? Eu vou projetar aqui o vetor U em relação ao vetor V. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o final do vetor, então é o ponto B, e vou fazer uma projeção vertical, ou seja, ortogonal, desse ponto, tá? Na reta que passa pelos pontos A e C que vão definir a direção do vetor V, tá bom? Então eu pego esse ponto é o ponto D, como eu falei, ele vai formar um ângulo de 90 graus, porque a gente está considerando projeção ortogonal, tá? E a nossa projeção que nós queremos calcular vai ser exatamente a sombra desse vetor U em relação ao nosso vetor V. Então, é esse vetor aqui que vai do ponto A até o ponto D projetado. Tá bom? Então, essa projeção eu vou chamar da seguinte maneira, proj, tá? Projeção de U em relação a V. Então, é esse vetor que vai do ponto A até o ponto D. Outra coisa que eu vou colocar aqui, só para a gente analisar como que a gente calcula essa projeção, eu vou fechar esse triângulozinho e aí eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou fazer a seguinte análise. Perceba que do ponto A até o ponto B, eu tenho um vetor U, e se eu somar o vetor U mais do ponto D até o ponto D, eu tenho um outro vetor, e que esse vai ser esse vertical aqui, e a soma desses dois vetores, do U mais esse vertical, vai ser exatamente esse vetor projeção. Então, para que a definição de soma vetorial seja satisfeita nesse caso, esse vetor vertical ele tem que ser a projeção menos o vetor U. Tá? Por quê? Porque quando eu fizer a soma do vetor U mais isso aqui, que é a projeção menos o vetor U, então vai ficar menos U mais U, vai sobrar só a projeção, que é, por definição, a soma vetorial, tá bom? Do vetor U mais esse vetor vertical. Essa figura aí vai ser de extrema importância porque é a partir dela que a gente consegue fazer as análises para dizer exatamente como é que a gente calcula essa projeção. Tá bom? Então, duas coisas que eu quero que vocês notem aqui. Primeiro, que a projeção do vetor U sobre o vetor V, ela é paralela, tá? Esse símbolo aqui, símbolo de paralelismo, paralela ao vetor V. Porque ela vai estar na mesma direção aqui do vetor V. Tá? E além disso, vai existir um número K, de maneira, como esses dois vetores, a projeção e o vetor V são paralelos, então vai existir um número K que correlaciona esses dois vetores aqui, o vetor projeção e o vetor V. Tá bom? Então, o objetivo é a gente descobrir exatamente qual é esse número K. Porque sabendo como a gente calcula esse número K, a gente vai saber calcular a projeção. Então, outra coisa que eu gostaria que vocês notassem, a projeção menos o vetor U, que é essa componente, o vetor vertical aqui, ele é ortogonal ao próprio vetor V, tá bom? Por construção, da forma como a gente construiu a projeção, então ele vai ser ortogonal ao vetor V. Sendo ortogonal, significa que o produto interno, ou seja, o produto escalar,
entre eles é zero. E a projeção, como eu coloquei no slide anterior, a projeção é um número k vezes o vetor v. Então, no lugar aqui de escrever projeção, eu vou escrever o vetor, o k vezes o vetor v. Então, menos o vetor u, escalar o vetor v. Aí, esse vetor v, eu faço a distributiva aqui dentro do parênteses, de modo que eu obtenho a k vezes v, escalar v, tá certo? Que é a primeira distributiva, e a segunda, u, escalar v. Isso aqui é igual a zero. Como o objetivo é descobrir o valor de k, então é só isolar. Fazendo o isolamento aqui do valor de k, nós temos que k é o vetor u escalar v dividido por v escalar v. E por definição, o v escalar v é o próprio módulo de v ao quadrado, tá certo? É aquela propriedade 5 que eu passei na primeira parte da aula 2. Tá? Então, como a projeção é esse múltiplo do k, então a gente tem essa maneira aqui de calcular a projeção. U escalar v dividido pelo módulo de v ao quadrado vezes o vetor v. Então, percebam que esse é exatamente aquele um detalhe que eu comentei com vocês, que eu estou usando aqui uma espécie de abuso da notação, tá certo? Um abuso da notação matemática, porque eu estou utilizando o mesmo símbolo para indicar coisas diferentes, né? Então, não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui dentro do parênteses eu tenho um número real, tá? Só que para obtenção desse número real, eu tenho esse ponto aqui que está indicando o produto escalar. E o mesmo símbolo está aqui do lado de fora e eu estou indicando símbolos iguais para indicar operações diferentes. Mas espero que isso não faça confusão na cabeça de vocês, porque no fundo tudo se trata de uma multiplicação. Só que quando você vai multiplicar vetores com esse símbolo de ponto, é a multiplicação, o produto que a gente chama de escalar, tá bom? Então, porque às vezes a gente tem essa questão da notação, é bem comum vocês encontrarem em algumas referências essa notação aqui, que em particular eu gosto bastante. Em álgebra linear a gente utiliza mais esse tipo de notação, a notação dos brackets, com esse ângulozinho. Então, ângulo à esquerda, ângulo à direita, né? Para não confundir a operação que está sendo feita de um lado e do outro, tá certo? Então, essa operação ponto aqui é a operação de um número multiplicado por um vetor. E aqui, tanto na parte de cima como na parte de baixo da fração, a gente tem a operação de produto escalar, tá certo? Entre esses dois vetores. Mas vamos fazer um exercício aqui para ver como fica a resolução, tá? Bem simples, aplicação direta da fórmula. Então, eu vou fazer a projeção do vetor U sobre o vetor V, e aí fica como exercício vocês fazerem a projeção do vetor V sobre o vetor U. É interessante que vocês façam desenho também, tá? Se vocês conseguirem, façam um desenho também para vocês terem a noção geométrica. Ou vocês pegam um software, por exemplo, como o GeoGebra, e vocês utilizam o software para verificar, tá? Verificar geometricamente como que é tanto um vetor como o outro, como as projeções de um vetor sobre o outro, tá? E você vai verificar que a projeção ela não é comutativa, ou seja, se você trocar a ordem da projeção, os resultados podem não ser iguais, tá bom? Então, solução ela vai ser dada utilizando a fórmula direta, tá? Eu vou fazer o produto escalar do vetor U com o vetor V, na parte de baixo é o produto escalar do vetor V com ele mesmo. Então aqui eu substituo os valores que são dados, né? O vetor V, ou melhor, o vetor U é 301, vetor V menos 212. Na parte de baixo vai repetir aqui. Então percebam que repete a projeção do U no V, o V ele vai repetir aqui 1, 2, 3 vezes, né? Ou melhor, 4 vezes, né? 3 vezes aqui na parte da fração e uma vez aqui do lado de fora, que é o próprio vetor V. Tá? E quando for o contrário, o que vai repetir 4 vezes é o vetor U, tá bom? Por isso que os resultados eles acabam mudando.
Então aqui, como que você vai fazer a conta? Multiplicação coordenada a coordenada, 3 vezes menos 2 dá menos 6, 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 2 dá 2. A mesma sequência de operações você faz embaixo, tá? E aí você faz a soma que tem em cima, a soma que tem embaixo, você vai ter, então, o resultado da fração, tá? Menos 4 sobre 9. E, por fim, você multiplica pelo vetor que foi dado, que você vai estar fazendo a projeção naquele vetor. Então, é o vetor V. Então, percebam que basicamente o que a gente faz é o cálculo daquele K, tá? Aquele K que eu falei no início. E aquele K, que é um número, você multiplica, então, pelas componentes do vetor. Então, vai ser menos 4 sobre 9 multiplicado por cada uma dessas componentes, você vai obter o resultado que está indicado. Tá? Vamos fazer uma aplicaçãozinha na física. Não sei se vocês lembram, mas eu acho que no primeiro ano do ensino médio, né, acho que é talvez mais comum na física, a gente estuda aquela parte de vetores, e aí estuda alguns movimentos, né, da cinemática, e aí a gente tem, por exemplo, uma das coisas que a gente estuda depois das 3 leis de Newton, né, a gente vê aí a força, né? Então a gente tem a força, ela é uma grandeza vetorial, tá? Porque ela tem módulo, ou seja, ela tem sua intensidade, ela tem uma direção e ela tem um sentido, tá bom? Então elas têm essas coisas bem definidas, por isso que ela é um vetor. E não sei se vocês lembram, mas tipicamente a gente resolvia problemas de física, assim, por exemplo, o movimento de um bloco e tal, fazendo a decomposição da força nas suas componentes x e componente y. E basicamente é isso que a gente vai ver, e a gente vai verificar que, na verdade, esse procedimento é consequência exatamente da definição do produto escalar, tá bom? Então a pergunta que a gente quer responder aqui é: qual é o trabalho realizado por uma força F para mover um bloco, por exemplo, do ponto A até o ponto D? Então, ou seja, a energia, né, a energia que você gasta utilizando essa força F para mover esse bloco de um determinado ponto até outro, tá? Então, essa força, ela não necessariamente vai ser horizontal, ela pode formar um ângulo, né, com a vertical, e aí o que a gente vai fazer é fazer a decomposição dessa força F nas suas componentes horizontais e verticais. E as componentes a gente vai chamar de Fx e Fy, tá? E vai ter um ângulozinho aqui, por exemplo, que eu vou considerar que é o ângulo entre o vetor F e a componente Fx, tá bom? Que vai na mesma direção do movimento que nós vamos estar fazendo, o movimento do bloco do ponto A até o ponto B, tá bom? E aí, eu acho que você já consegue imaginar que a gente tem agora o mesmo cenário, a gente tem os ingredientes que eu coloquei aqui na teoria, que era a gente tem um ângulo entre dois vetores, tem um produto interno, então a gente utiliza aquelas equações para resolver problemas problemas dessa natureza, tá bom? Então, por definição, o trabalho, tá, realizado vai ser a força vezes o deslocamento. Você lembra disso? O trabalho realizado é força vezes o deslocamento. Só que como a força e o deslocamento são grandezas vetoriais, então a multiplicação aqui, você tem que entender que a multiplicação, o quê? É o produto escalar entre eles, porque você tem grandezas vetoriais. Mas a gente viu que existe uma relação entre o produto escalar e o módulo entre as forças e o ângulo entre eles. Então, o módulo da força F, tá? O módulo do vetor F vezes o módulo do vetor D, tá? Que é a distância aqui, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá? Então a gente consegue calcular dessa maneira, que é a mesma fórmula que a gente tem naquela física lá do ensino médio, tá bom? Só uns detalhes aqui, que a força F ela pode ser decomposta, né, como soma vetorial, então, das suas componentes x e y.
tá? E outro detalhe é que o módulo da componente x é o módulo do vetor f vezes o cosseno do ângulo, tá bom? Por definição do cosseno, né? Cosseno é cateto, você traçar fazer um tracejado aqui, um segmento vertical, tá? Você vai ter um triângulo retângulo, e aí você vai verificar pela definição de cosseno, né? Cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente é o módulo da componente x, e a hipotenusa é o módulo do próprio f, tá? Então aí você consegue relacionar uma coisa com a outra. Então, por exemplo, olha só, vamos considerar que não tem atrito, tá bom? Você está movendo esse bloco sem atrito, e a pergunta é, calcule o trabalho realizado por essa força. A força é dada pela seguinte expressão. Então você tem 4 unidades na componente x, tá certo? Porque você tem aqui do vetor y, estou considerando aqui o movimento no plano, tá? O movimento no plano. Então, 4 unidades na componente horizontal e 3 unidades na componente vertical, tá? Então, só relembrando, esses vetores I e J são aqueles que eu coloquei lá no início dessa aula, tá certo? No caso da parte 1, tá bom? São aqueles vetores da base canônica. Como aqui a gente está trabalhando no plano, então o vetor I é 1, 0 e o vetor J é o 0, 1, tá bom? Então, qual o trabalho que vai ser o trabalho para você ter o deslocamento do ponto A até o ponto B, na horizontal, com essa força F. E aí, o deslocamento, bom, o módulo do vetor deslocamento vai ser 6 metros, tá certo? A gente vai considerar essa distância aí para fazer a conta. Então, como é que a gente faz? A primeira coisa, a gente calcula a intensidade da força, porque a gente vai precisar dela para colocar na fórmula final, tá certo? O trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Então, aí a gente pega cada uma das componentes e eleva ao quadrado. Lembra? Isso aqui é por definição o módulo do vetor, tá bom? Componente x elevado ao quadrado mais componente y elevado ao quadrado. Dentro da raiz quadrada nós vamos ter 25, tá bom? E a raiz quadrada de 25 vai ser 5, estou considerando aqui newtons, tá? Para ter unidades de medida aqui das nossas entidades, né? Da força aqui que está sendo aplicada. E aí, a outra coisa que a gente precisa é calcular o cosseno do ângulo, já que a gente tem a distância aqui, né? Calculamos a força, precisamos calcular o cosseno do ângulo. Então, o cosseno do ângulo é o módulo da componente x dividido pelo módulo do vetor inteiro. A componente x, eu coloquei 8, né? Na verdade é 4, né? A componente x é 4. Desculpa, eu vou fazer essa correção, mas a gente pode seguir fazendo mentalmente essa conta, substituindo o valor, tá certo? Então, a componente x é 4, tá? Componente x é 4, e o módulo da componente x é 4, que não vai ficar 4 sobre 10, então aqui na verdade é 0,4, tá bom? Então o cosseno do ângulo é 0,4, e aí a gente substitui todos os valores, então vai ficar 5, que é o módulo do vetor f, vezes 6, que é a distância, vezes 0,4. Então aqui a gente vai ter, depois eu vou fazer a correção, a resposta é 12, então vai ser exatamente metade, né? Que eu acabei colocando o dobro aqui do valor. Mas, enfim, segue os mesmos passos, apenas uma correção de valor. Tá certo? Então, a gente consegue relacionar dessa maneira, né, o produto vetorial com o ângulo entre os vetores, o produto escalar com o ângulo entre os vetores e fazer essa aplicação, né, entre vários exemplos que a gente tem, fazer essa aplicação que o trabalho a gente consegue calcular através dessa decomposição nas componentes horizontal e vertical. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês fazerem e divirtam-se, tá bom? Com esse conteúdo.
Não deixem acumular conteúdo de uma semana para outra, porque a gente sempre passa assim de forma muito rápida. Então, por favor, mantenham sempre a disciplina de estar estudando todos os dias, que com certeza vocês vão conseguir alcançar o objetivo sem muito estresse, tá bom? Então é isso, um abraço a todos e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Tchau!